Salve, salve, torcedor cruzmaltino! Chegando neste sábado, dia 11 de outubro, amanhã dia de Nossa Senhora da Aparecida, também dia das crianças, mas a gente está aqui com toda a responsabilidade do mundo para trazer a melhor informação para você, vascaíno, que me acompanha diariamente aqui no nosso canal. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelas mensagens, por tudo. E a gente está aqui seguindo no ar com determinação, com aquele jornalismo de verdade, aquele jornalismo raiz que fez o nosso canal sempre alavancar. Mas a gente quer mais, a gente conta aí com a ajuda de você, deixando o like, compartilhando o conteúdo do amigo, fazendo esse canal crescer cada vez mais, né? Vamos chegar aí a 14, 15 mil, 20 mil, enfim. Quanto mais inscritos, melhor, né? Pra gente se manter no ar. Então eu conto com você, conto com a sua dedicação, o seu apoio, o seu comprometimento. E nesse vídeo de hoje, a gente vai falar da situação do Vasco, do cenário que o Vasco tem daqui para frente no Campeonato Brasileiro a partir do dia 15, né? Diante do Fortaleza. Uma data muito importante que vai definir muitas coisas em relação às diretrizes do que o Vasco almeja para esta temporada em termos de Campeonato Brasileiro. A gente vai falar como estão aí os treinamentos do Fernando Diniz, as baixas de última hora. Hoje aconteceu uma baixa aí inesperada, mas também tem notícias boas, até uma possibilidade de uma dobradinha acontecer aí no jogo contra o Fortaleza, de jogadores que a princípio não iriam atuar, os laterais Paulo Henrique e o Pumita. Eu vou te contar todos esses detalhes a partir de agora. Beleza, meus amigos? Então, vamos começar esse boletim, obviamente, falando do Vasco da Gama, da sua concentração para o jogo contra o Fortaleza. Fernando Diniz segue treinando a equipe, segue com ajustes, muita preocupação no setor defensivo e também no setor ofensivo. O Vasco tem feito muitos gols, é verdade, mas tem falhado também lá na frente, né? O Verratti tem deixado a desejar e o treinador Fernando Diniz tem feito muitos testes nesse sentido, muitas variações táticas, muitas variações em termos de formação, buscando inclusive complementos para a segunda etapa que vai ser usada lá contra o Fortaleza. Ele já treinou o Andrés Gomes com o Ryan, já colocou o Ryan com o Verratti, fez outras alterações ali pro segundo tempo, visando o segundo tempo, e está ainda amadurecendo a melhor formação para essa partida. Uma coisa é certa, o martelo não está batido, não tem titularidade de um ou de outro. Os treinos vão decidir aí, os treinos principalmente da próxima semana, a partir de segunda-feira, que recomeça os treinamentos, o Vasco vai começar aí a ver melhor aí a melhor formação para esta partida. E em relação ao setor defensivo também há preocupação, apesar que o Cuesta está voltando, mas há preocupação com as desatenções, com a falta de concentração. O time apresentou muitas falhas no último jogo, chegou a tomar 3 gols do Vitória, que está ali na lanterna da competição e com mais um em campo, né? O Vitória vinha com menos um e conseguiu ainda fazer o gol e ainda teve possibilidade de mais. E graças a Deus aquele impedimento ali anulou, né? Fez anular o gol do time baiano. Então tem essa dúvida, né? Tem o Fernando Diniz tem essa atmosfera de dúvidas em relação ao sistema defensivo, ao sistema ofensivo, mas em relação à defesa, uma coisa é certa, com a volta do Cuesta, tudo vai ficar como estava antes. Porém, tem a questão dos laterais, meus amigos, e aí que eu trago boas novas, né? Digamos assim. Inclusive, uma informação trazida pelos companheiros hoje do Globoesporte.com da forte possibilidade do Paulo Henrique e do Pumita Rodrigues estarem aí aptos e relacionados para essa partida. Se vão jogar, são outros 500, mas o Vasco está preparando aí contratou, né? Comprou um voo especial para o Paulo Henrique após o jogo lá em Tóquio contra o Japão, de desembarcar em Fortaleza, só que no final da tarde do dia 15, o jogo é à noite, um pouquinho próximo, mas ele tem grande chance de ser relacionado para a partida. Só que a sua utilização vai depender muito, né, do seu aspecto físico, aspecto de viagem, que é escala ali, escala aqui. E a gente sabe que uma simples viagem já cansa.
por si só. Você imagine com conexões, escalas, isso tudo, né? O escambau A4. Então, meus amigos, tem essa possibilidade. Em relação ao Pumita, também houve um acordo lá com a Federação Uruguaia, permitiu do Pumita antecipar o voo e, com isso, ele chegar no início da tarde do dia 15, do dia do jogo. Só que o jogo dele é dia 13, né? O jogo do Paulo Henrique é dia 14. Então, o Pumita tem muito mais possibilidades, talvez, de atuar, né? Então, tem essa possibilidade de acontecer o seguinte, numa hipótese dos dois serem relacionados mesmo. Do Pumita talvez começar jogando e talvez no segundo tempo, dependendo das situações, o Paulo Henrique entrar. Então tem essa possibilidade da dobradinha acontecer. Por que não? Né? De repente o Fernando Diniz vai ver aí quem está em melhores condições para iniciar a partida. Como também tem uma outra possibilidade, que já vem sendo treinada, de colocar um jogador ali improvisado, pelo menos num primeiro tempo, e no segundo colocar, já descansado um pouco, já ambientado, colocar um dos dois ali para atuar. Fernando Diniz é que vai bater o martelo, vai conversar com os médicos, preparação física, porque também é importante saber as condições que o jogador vai chegar aqui. Eles ainda vão jogar, ainda tem risco de lesões, muitas coisas no ar, então por isso que o Fernando Diniz está se preparando internamente para não ser também surpreendido. Como foi surpreendido hoje? O Paulinho, jogador que poderia ter uma possibilidade de atuar, né, porque é um garoto da base, né, vinha ali capinando, galgando aí um espaço no time de cima, apesar que, como eu tinha falado aqui, a princípio o Fernando Diniz tinha a intenção de improvisar no setor, mas era um jogador da posição. Infelizmente se contundiu e se contundiu seriamente. Ele teve um trauma no seu pé direito e após exames foi diagnosticado aí com uma lesão ligamentar que vai ser submetido, vai ser obrigado a submeter uma cirurgia. Que má sorte do garoto, né? O garoto que estava já com o pé no Volta Redonda, o Vasco pediu a sua volta, nem estreou por lá, voltou. Teve essa situação do Atlético Mineiro buscar também o jogador, tentar a sua contratação. E aí quando pinta uma possibilidade ali dele ser o titular, de ele ter uma possibilidade aí de tomar a posição, sofre esta grave lesão que vai tirar também dos gramados por muito tempo. O Departamento Médico Vasco ainda não se pronunciou sobre o tempo, né? Não gosta muito de se posicionar sobre isso, mas é esperado aí que a situação demore. Então o ano para o Paulinho, infelizmente, acabou. Boa sorte ao garoto nesta operação, que ano que vem ele retorne aí com muito mais sorte na carreira, né? É o que a gente deseja. Enquanto isso, Fernando Diniz vai colocando as peças que tem em mãos. O Vasco tem um objetivo já definido. Esta partida contra o Fortaleza pode ser um divisor de águas, porque logo em seguida o Vasco vai ter o Bragantino, vai ter o Fluminense, adversários que estão acima do Vasco. Então o Vasco, tendo uma vitória, um triunfo sobre o Fortaleza, vai poder encarar esses dois adversários de corpo e alma. E aí vai se definir as pretensões do time. O time não obtendo vitórias, ficando lá abaixo, provavelmente o Vasco vai ter que se contentar ali com aquela parte meiuca de tabela, né? Sem muitas inspirações. Talvez com a Sul-Americana, né? Por isso que é muito importante esse jogo contra o Fortaleza. Porque vencendo, toma um rumo para enfrentar o Bragantino e o Fluminense. E aí aspirar a parte de cima da tabela. Se perder, volta a ter que ser obrigado a olhar para baixo e aí ter que acumular mais gordura para sair daquela zona incômoda. Infelizmente é isso, mas eu acredito que o Vasco vai aí fazer um bom trabalho diante do Fortaleza, tem tudo para vencer, a equipe do Fortaleza está desesperada, o Vasco tem bons jogadores, tem qualidade, tem técnica e se mantiver aí a imposição, a atitude, pode sim conseguir e voltar com a bagagem aí com os 3 pontinhos que vão ser de suma importância para o Vasco seguir aí pensando na parte de cima e buscando uma Sul-Americana pelo menos. Bom, meus amigos, é isso. Eu encerro esse meu expediente por aqui e agora eu quero que você comente aí o que você achou aí dessa possibilidade do PH e do Pumita estarem disponíveis. Acha que é arriscado pelo fato de eles estarem cansados ou coloca eles para o jogo? E em relação a esse jogo com Fortaleza, hein? Tá animado? Então, deixa o like, compartilhe, que eu conto com você.
Amanhã ou em breve a gente está de volta. Aquele abraço, meus amigos.